A primeira vez que eu peguei no texto foi muito legal. Eu já estava ansioso, né? A gente já estava um tempo já estava programando para fazer isso. Então, na hora que saiu o texto, assim... Não, a gente já tinha lido já alguns recortes. Aí, por alguns recortes que a gente já havia lido, de acordo com o processo, a gente pegou, foi se encantando com o rolê. Então, quando ele estava todo pronto, só foi aquele ápice, né? Mas o interessante do rolê foi porque, assim, o texto, no início, ele tinha uma ideia, ele tinha um outro formato, uma outra pegada. Aí a gente pegou, abraçou esse rolê, só que a gente foi fazendo, e de acordo com que a gente foi fazendo as leituras, fazendo as reuniões, conversando sobre o espetáculo, a gente tava notando, assim, que não era aquilo, assim, ainda não é a cara da sketch, ainda não é um projeto nosso. A gente tem que colocar a nossa identidade, mesclando com uma coisa regional, mas também uma coisa fora da caixa, uma coisa que não é pensada. Então tinha todos esses porquês, e cada vez que a gente lia o texto, ficava cada vez mais claro que não era aquele pensamento, porque assim, a gente queria fazer uma leitura de uma coisa daqui, porque a gente, por ser um grupo daqui, a gente ama a nossa cultura, a gente abraça muito isso. Então a gente tinha essa ideia de começar com vaqueiros, de falar sobre isso, de pesquisar sobre essa história. A gente parou, falou assim, não, vamos fazer uma leitura aqui, vamos repensar, vamos dar uma visualizada melhor, e foi vindo ideias. E é até uma curiosidade, porque assim, sempre quando a gente via que a gente acabou trabalhando essa ideia do correio, da entrega de cartas e tudo. Então, a partir desse viés que a gente começou a desenhar nosso espetáculo, né? Como ele tá hoje. E um rolê bem legal é que toda vez que sempre quando a gente passa na rua, é incrível a quantidade de carteiros que a gente vê. Só que a gente, às vezes assim, quando você não tá ligado, você nem percebe, mas assim, depois que a gente começou a notar, assim, você cruza com o carteiro milhares de vezes no dia e você nem percebe. Então acho que do mesmo jeito era como aquelas mensagens iam e vinham, chegavam. As pessoas não percebem muito os carteiros, mas eles estão lá anotando essa mensagem, te entregando essa encomenda, mesmo nos dias de hoje. Então, sei lá, só uma curiosidade mesmo, assim, pode dizer, né? Apesar de não somente em Teresina, assim, todo o Piauí a gente sempre ouviu falar na Batalha do Genipapo. Só que ela é uma coisa mais, ela é conhecida mais aqui no Piauí. Assim, se for para outros estados, assim, para fora, para São Paulo, Rio, Brasília, assim, a galera não tem muita ideia do que foi esse rolê. E assim, eu acho muito importante a gente sempre reafirmar a nossa cultura, né? Porque é de onde a gente veio e tá mostrando isso. E o bagulho dessa guerra foi um rolê que foi, assim, algo muito grande, porque foi à beira de um grito de independência, onde a própria galera, a própria população se uniu, assim, com pau e pedra para ir brigar, para ir lutar uma guerra contra um exército que tinha canhões, várias guarnições de militares bem treinados e por aí vai, e enfrentar essa galera, sabe? Então, assim, eu acho que mostra muito do que a gente é feito, que a gente tem coragem, assim, mesmo não tendo recurso, mesmo não tendo pra onde, a gente é esse tipo de gente, né, que vai atrás mesmo, vai pra cima. Então eu acho muito legal a gente reafirmar esse rolê. E assim, sempre quando a gente, por conta de toda a história, né, assim, é uma guerra, é uma batalha, assim, não tem como ser sangrenta, não tem como ter tragédia, não tem como ser triste. Mas assim, aqui no Piauí, acho que no Nordeste em si, assim, a gente sempre tem um escape do humor. É tão tal que no Nordeste, assim, tem os maiores humoristas do Brasil. E é porque eu acho que o nordestino tem esse rolê de sempre pegar a dor e trazer algo melhor disso, sabe? Então eu acho que a peça é mais ou menos isso, é um pouco sobre isso também. Porque assim, como a gente trata desse assunto com humor, a gente traz um pouco mais de leveza, mas de um jeito bem direto, assim, a gente conta o que aconteceu, mas tenta colocar para pensar de outra perspectiva, para ver de uma outra forma e também levar essa mensagem com mais leveza. Porque eu acredito que também o humor ele chega num tipo de público
que às vezes o drama, o terror, enfim, qualquer outra língua não acessa. Então eu acho que o humor, ele lidar com isso de uma forma mais leve. Agora vem cá, assina de Simplício ó Magnata. Escreva a notícia para esse rapaz. Notícias de Simplício Dias da Silva, ó Magnata para ti. Mensagem assinatura. Eu acho que o mais difícil foi o sotaque do Fidié. Foi estudar o português de Portugal para poder trazer o Fidié. Depois que a gente vai entender o contexto, né, social, o contexto familiar, o contexto cultural do período do Fidié aqui, a gente entende que é mais fácil de pegar referências, né? Pegar referências sobre esse personagem. E dentro dessas referências tem a linguagem, e a linguagem foi a parte mais difícil. Não foi desenvolver um apreço por tal coisa, ou como o carinho pelo rei, por ser amigo do rei, ou como ter nojo do local. Essas coisas foram muito mais fáceis de serem entendidas e praticadas. Mas a linguagem, o idioma, o sotaque português, essa foi a parte mais difícil. Para o Fidié, do Fidié, essa foi a parte mais difícil. Foram alguns meses estudando, foram alguns meses ouvindo. Vocês, né, são testemunhas de podcasts de Portugal que eu ouvia, indo trabalhar, voltando do trabalho, sempre que eu tinha a oportunidade eu estava ouvindo para tentar pegar o máximo possível desse sotaque, desse idioma. Confesso que eu não esperava uma pergunta de Luiz. Mas é inexistente, né? Porque assim, a partir do momento em que a gente vai para uma apresentação, até mesmo por questões de contrapartida e tudo mais do projeto, a gente vai para escolas, e escolas públicas, então a gente já vai sabendo de uma mínima estrutura, né? A gente não vai esperando por uma superestrutura e tudo mais, até mesmo porque foi pensado para isso. O espetáculo inicialmente ele foi pensado para ser apresentado aí, em escolas, em espaços abertos, na rua. Então essa concepção de luz, ela não existe. Ela só é pensada quando o espetáculo vai para a caixa cênica, né? Que aí existe uma necessidade de luz, e essa luz ela já vem sendo estudada, ela não foi colocada em prática por conta do projeto em si. O corpo do projeto não permitia que a luz fosse aplicada dentro dele. Quando a gente conseguiu efetuar o projeto, dentro de todas as nossas contrapartidas, que fomos ao palco, aí a luz ela nasce, né? Ela nasce na prática. Ela é concebida por 3 luzes, né? O espetáculo todo são 3 luzes. É o amarelo, o vermelho e o verde, são 3 momentos, são 3 atos, e cada um desses atos são marcados por luzes, né, específicas, de cores específicas. E a gente tem muito a questão de transformar o personagem. Então assim, o Fidié, mesmo vindo com grande teor cômico, o Fidié, dentro dessa história, ele é um vilão.
Então a luz para o palco ela foi pensada para isso também, para trazer esse tom vilanesco, sabe? Uma luz de ribalta, um contra de luzes vermelhas e tudo isso pensado para cada personagem, pensado para cada cena. Desde o começo eu fui tentando me familiarizar também com os meninos que estavam ensaiando, tentava entrar no meio. Já li também uma parte com eles sobre o roteiro. Já foi também interessante que eu não sabia sobre os ensaios de vocais, que futuramente vou estar participando de algumas peças e aí já serve como uma base para mim, já puxar ali um aquecimento de voz, um preparo assim mais de corpo, de expressão facial também, que eu não sabia muito. Isso ajuda bastante a pessoa se soltar, entrar no clima. Aí eu ficava reparando os meninos ali, ficava olhando e entrava na roda também, participava. Os ensaios também eram às vezes um pouco complicado, que a gente não tinha um horário específico, assim, um localzinho bacana, então a gente sempre ensaiava dentro de casa mesmo, mas a gente desenrolava tudo. Dava um jeito ali de ensaiar. E sobre o espetáculo, na hora era com... Tinha hora também que por trás das câmeras era apenas um povo da plateia, mais um ali querendo só assistir e ficar ali focado na filmagem. Às vezes eu pegava meu celular, ficava filmando ali por trás assim, porque é muito bom a peça. Caixas agora é a identidade do espetáculo, já no papo. A gente enxerga qualquer coisinha assim quadrada, pequena, já é um instrumento para usar na peça. Aí também teve um rolê todo do transporte, de procurar, que foi bastante complicado. Só que em alguns pontos foi mais fácil, né? A gente pegasse um volume maior das caixas. Também... agora tudo é a nossa identidade, é as caixas. Realmente é uma pergunta capciosa, porque já é difícil ter que dirigir um espetáculo. Eu confesso que ocupar essa função de dirigir, de nortear atores e atrizes numa cena é uma loucura, realmente é uma loucura. E tá em cena ao mesmo tempo em que você tá dirigindo, se coloca nesse cenário, é um caos. Mas assim, é um desafio que às vezes a gente se arrisca. E eu já tive esse desafio em Casa Lennon, que foi dirigir o espetáculo e atuar. E acredito que nesse eu consegui um pouco desligar por conta que eu confio muito nos meus parceiros de cena. Então eu acredito que se eu falhar, como eu irei falhar, sendo diretor e ator em cena, eu consigo confiar que eles vão conseguir consertar as minhas falhas. Então aí eu fico mais tranquilo, eu consigo me desligar mais, eu consigo ficar mais orgânico e acreditar na cena. Quando eu estou apresentando, eu só me dou como a cena tem que ser. Eu paro de me preocupar com essa direção de se a cena tá do jeito que ela tem que ser, se ela tá narrando isso. Eu tento parar de olhar e tento senti-la em cena. Aí eu sinto que ela tá fluindo, eu sinto que ela tá energindo com a gente. Então eu acho que é esse caminho que a gente tem que seguir, não deixar a bolinha cair. E é isso. A ideia das máscaras é por conta que a gente tá trazendo uma narrativa real. É um fato histórico que aconteceu aqui. E um fato histórico bem dramático, bem violento.
E já é tratado de diversas formas aqui, né? Já é tratado em audiovisual, já é tratado em espetáculo, em musicais. E as máscaras, por conta que, como é uma narrativa de um fato histórico, é um fato que aconteceu e é um fato dramático, e a gente está trazendo uma narrativa num contexto do humor, eu pensei na importância das máscaras para a gente sempre estar pontuando que é um teatro, é um espetáculo. A gente não está dizendo que isso aconteceu de fato, é oficial em um jornal. Quando a gente remete às máscaras, o público já entende e que ali é um teatro. A gente está contando conforme uma narrativa da perspectiva que a gente colocou. E foi complicado, assim, porque foi a partir do rosto de vocês e do meu, né? Eu moldei o rosto de vocês e desse molde eu comecei a dialogar. Do rosto de vocês, o corpo que vocês propuseram, a voz que vocês propuseram, e aí tentei colocar isso em forma física em cada máscara. Tem 2 tipos de máscaras, né, que a gente usa, que é a máscara de acento, que é só uma parte do rosto, seja aqui na bochecha, o nariz, um bigode ou o queixo do Simplício, e as meias máscaras, né, que cobrem metade do rosto. E a importância delas, eu acho que é até para poder ser um norteador de personagens, para distanciar os personagens que a gente faz dobras de personagens, mas sempre volta para os Correios e distancia um pouco dessa narrativa. Sem as máscaras, nós somos o Correio Manco, porque o nome é Correio Manco, né? O nome do serviço postal do espetáculo é Correio Manco, que são compostos por 3 grandes feitos da notícia: boato, fuxico e fofoca. E eu acredito que a importância das máscaras também ajude a gente, como ator, intérprete, a nortear e a pontuar esses personagens, para até ser como gatilhos. A gente sente a máscara, quando a gente coloca a máscara, a gente sente que o corpo dela já vem, e o corpo dela já vindo, a voz também já vem, e o contrário também. Às vezes a gente só coloca ela, a voz já vem, e quando a gente traz a voz, o corpo já incorpora. Eu acho que a importância da máscara foi nesse caminho.